Fala, galerinha! Estamos aqui com mais um Geração Jovem, o Gcast, claro, da Gazeta do Paraná. Agradecemos em primeiro lugar ao nosso Deus Todo-Poderoso por mais esta oportunidade, inclusive por ter você aí do outro lado da telinha. Agradecemos também aos nossos honrosos e queridos patrocinadores. E claro, para começarmos, eu quero sim que você deixe o seu like, o seu comentário, vai compartilhando este conteúdo com os seus amigos, com os seus familiares, porque hoje o assunto é mega jovem. Eu realmente estou aqui com um rapaz de 26 anos. Ele sim tem um currículo brilhante. Vem conhecer comigo. Ele é doutorando em Desenvolvimento Regional e Agronegócio pela UniOeste Toledo, doutorando em Economia e Empresa na Universidade de Santiago de Compostela, Espanha, mestre em Economia pela UniOeste Toledo, também é bacharel em Ciências Econômicas pelo IBMEC Belo Horizonte, e também foi professor formador no projeto de extensão Paraná Empreende Mais. E é professor, sim, de inglês na Escola Espanglesas desde 2022. Estou aqui com ele, Matheus Melo. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, Ana. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Imagina, é uma honra ter aqui conosco. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje no programa Geração Jovem na Gazeta do Paraná. Professor Matheus Melo, nós, claro, verificando o seu currículo maravilhoso, eu quero saber como lidar com estes dois doutorados aí que está em construção. Então, na verdade, eu sou doutorando em Desenvolvimento Regional e Agronegócio pela UniOeste de Toledo desde 2024. E a UniOeste e várias outras universidades do Brasil, elas abrem essa possibilidade de você fazer 2 doutorados em paralelo, certo? No caso, eu estou realizando meu doutorado aqui, nesta área, mas eu também estou fazendo um doutorado em regime de cotutela na Universidade de Santiago de Compostela, certo? E basicamente o que isso exige é que você cumpra os requisitos de ambos os doutorados, certo? Uhum. Então, as disciplinas que você tem que cumprir aqui e aos requisitos que eles exigem lá. A estadia que você faz aqui e a estadia que você faz lá, você defende sua tese em ambas as universidades e no final você tem a titulação de ambas, certo? Uhum. Então, tem toda uma logística para você fazer isso funcionar, obviamente, né? Mas com certeza isso vale a pena. Uhum. Mas como que tu consegue organizar a sua agenda? Porque eu sei que, claro, Matheus Melo é casado, tem a família dele, tem as obrigações do dia a dia, tem os seus alunos. E como que tu consegue organizar a sua agenda para fazer todas essas coisas? Uhum. A princípio, a gente obviamente sempre tem que priorizar, né? E como já faz um ano que eu estou estudando pela Universidade de Toledo, no meu doutorado, né? Eu já cumpri a maior parte dos requisitos que eles têm, né? Em questão de requisitos obrigatórios. Daqui para frente tem que desenvolver mais a minha tese, certo? E a Universidade de Santiago de Compostela, por exemplo, eles não têm tanta exigência em questão de matérias, disciplinas que você tem que cumprir, né? Mas basicamente eu pretendo no próximo ano, né? Passar um período lá de mais ou menos um semestre, e nesse período eu vou participar de projetos, né? Tentar desenvolver artigos com minha orientadora, desenvolver mais uma pesquisa com o meu orientador, mais outras exigências que eles têm, e ao fim disso tudo, é uma questão mais da ordem que você faz, né? Então, primeiro você cumpre os requisitos de um doutorado, depois você cumpre os requisitos do outro doutorado. Aí, o que você faz em um acaba valendo para o outro, porque às vezes um artigo que você desenvolve para um, você aproveita para o outro, né? Um projeto que você faz aqui é uma experiência que serve para o outro também, né? E a mesma tese, a mesma pesquisa, no fim das contas, né? Todos os professores cooperam,
eu conheço outros acadêmicos, né? E isso tudo vai tornando o processo mais interessante. Não necessariamente mais fácil, Sim. mas tudo isso agrega na nossa experiência Mas justo também. porque para tu estar se deslocando para Santiago de Compostela é na Espanha. Exatamente. Né? Então, claro, requer uma preparação, Isso, precisa de vistos, né? com certeza. Então, tudo isso faz parte aí de uma pré-organização, né? Para que nós venhamos aí a identificar certinho que tu tens mestrado também, né? E doutorado. Quais são as diferenças de um para o outro? Bom, basicamente, em questão de requisitos ou de conteúdos que você faz, antes de mais nada, o mestrado ele é mais curto, obviamente, né? O mestrado geralmente você conclui em cerca de 2 anos, né? E o doutorado leva cerca de 4 anos para ser concluído. Né? E em questão das atividades mesmo, pelo menos da minha experiência, o mestrado ele te dá mais clareza do que você quer ser como pesquisador, certo? Porque a gente sai da graduação ainda muito incerto, né? Do que a gente quer desenvolver, se quer ir para a área acadêmica, se quer ser pesquisador, se quer ir para o mercado mesmo, né? E no mestrado isso dá mais clareza para nós, né? Então muitas pessoas saem do mestrado convictos, né? O mais certo de que querem ir pro mercado. Outros saem do mestrado com convicto de que quer ir para a área acadêmica, que foi o meu caso. E sabendo que você quer ir para a área acadêmica, né, geralmente o caminho mais natural é ir para o doutorado. Então o doutorado ele tem uma veia inquestionavelmente mais acadêmica, de pesquisador, você chega lá com mais maturidade, mais autonomia, né, e as atividades são mais voltadas à produção científica, certo? Então você participa de projetos de extensão, você participa bem mais de eventos, de produção de artigos, ou há essas outras possibilidades que nem eu falei, né, com tutela, fazer projetos de internacionalização com outras universidades aqui na América Latina também, com o Paraguai, com o Uruguai, com a Argentina, né? Então a diferença entre os dois seria basicamente essa, né? O mestrado ainda é bastante para você se descobrir no que você quer se especializar, e o doutorado você já sabe bem o que você quer e você aprofunda ainda mais naquilo, geralmente mais para acadêmico mesmo. Muito esclarecedor, agradecemos a isso, inclusive. Mas eu estava aqui lendo novamente o seu currículo, tu fez Ciências Econômicas pelo IBMEC em Belo Horizonte. Exatamente. Como que funciona? Por que é que está Belo Horizonte? Tu veio de lá, sua família é de lá? Conta pra nós. Então, na verdade, sim, meus pais, eles são ambos de Minas Gerais, né? Porém, eles são professores aqui no Oeste de Cascavel, certo? Isso é desde os anos 90, né? E como eles têm toda essa jornada aqui, né? Eu nasci aqui no Paraná. Creio que ao todo eu já morei em outras cidades também, né, em outros estados, mas a maior parte da minha vida eu cresci aqui no Paraná, certo? Apesar que, até por sotaque e tudo mais, né, geralmente as pessoas notam que eu não sou 100% daqui, né? Galera, em off eu já estava perguntando pro Matheus aqui, peraí, da onde tu vem? Conta um pouquinho, porque a gente percebe esse sotaque diferente, e claro, ele é muito bem-vindo, sempre vai ser. O nome dos seus pais? Gerson Henrique e Carmen Osana. Eles são professores da Unioeste. Da Unioeste. Eles lecionam o quê? Ambos são do curso de economia. Também, e claro, desenvolveu um filho aí maravilhoso nesta carreira também, não é mesmo? E outra situação também é importante nós destacarmos. Mesmo que pai e mãe, professores de economia, você foi nesta graduação ou, enfim, neste ramo de modo geral, por influência dos pais ou porque realmente se identificou? Conta pra nós. Realmente, meus pais sempre me deram bastante liberdade para escolher que caminho que eu queria traçar. E mesmo que eu visse que eles fossem economistas, eu sempre vi, acompanhando o processo deles, né? Ambos fizeram mestrado, ambos fizeram doutorado, né? E eu via qual era a rotina deles, acompanhava de perto. Eu nunca tive tanta clareza, né? Ou nem algum empurrão, vamos dizer assim, deles, né? Para que eu fosse para essa área, para que eu tentasse ser economista também, né? Eles sempre me deram bastante liberdade nesse sentido, né? Só no ensino médio que eu comecei a me interessar mais por temas relacionados à economia, mercado financeiro, geopolítica, políticas públicas, né? E olhando esses assuntos, eu comecei a me interessar mais por economia. E bom, meus pais são economistas, então não tinha outra dúvida, né? De quem que eu poderia
que consultar, né, para saber quais os possíveis caminhos para isso, né? Com certeza, né? Com muita propriedade, né? Com certeza, exato. Então eu sempre tive essa consultoria, digamos assim, deles, né? Mas isso foi mais após eu escolher que eu de fato queria ir pro lado da economia, que eu queria conhecer esse mundo, né? E foi basicamente isso. Não, tá certo. Isso é muito importante tu destacar aqui, justo porque o programa Geração Jovem é isso, é para que nós venhamos a expor situações até mesmo da vida pessoal, particular, para que o nosso espectador consiga se identificar também, né? Nós temos um quadro aqui que eu sei que é de seu conhecimento, que se chama, além desse, que é o Jovem Destaque, o qual tu estás participando, também profissões, que nós trazemos aí aquela pegada dos dois lados, tanto do mundo acadêmico quanto também do profissional que está na ativa, aquele que está à véspera de se aposentar, para trazer esses pontos relevantes, né? E é muito importante quando sim, claro, os pais estão, mesmo que de forma estruturada, dentro de uma determinada área, mas traz aí essa leveza, essa flexibilidade para o filho, para ele ter a liberdade de escolha. Tu acha que é muito importante isso, né? Com certeza. Inclusive, na outra semana a Kézia estava aqui também, né, para falar sobre as panglesas, né, e tudo mais. E a gente sempre conversa sobre esses assuntos, né, como que a gente passa bons exemplos para os filhos, mas ao mesmo tempo o que a gente quer inspirar eles a fazer, mas ao mesmo tempo o que a gente quer deixar mais em branco, né, para eles mesmos colocarem a própria personalidade deles ali. A gente sempre discute bastante sobre isso, né? Mas uma coisa que a gente tem muito claro, né? E isso é uma coisa que realmente eu sempre tive na minha casa, né? É esta abertura, né? Essa liberdade para você, para a pessoa, no caso o filho, né? Ter flexibilidade, né? Espaço para escolher mesmo o rumo dele, né? Afinal, a pessoa que tem uma vocação, certo? Ela se sente chamada para ir para uma certa área, né? Muitas vezes ela é induzida ou até às vezes pressionada, né? Em muitos casos, a ir para um certo caminho, e depois passa anos e anos naquilo, a pessoa sente que aquilo não é para ela, né? Que ela não, ou que mesmo que ela seja boa naquilo, ela não nasceu para fazer aquilo, né? Isso talvez gere um grande vazio, né? Eu não sinto isso, né? Hoje eu posso dizer que eu faço exatamente o que eu queria estar fazendo, né? Naquilo que eu queria estar fazendo, né? E da maneira que eu queria também. Olha que maravilha escutar isso. Exatamente. Vem cá, galera. Por acaso você conseguiu se encontrar assim como o Matheus Melo se encontrou na profissão, na carreira? É muito importante a gente fazer esta autoanálise, saber realmente para onde seguir. É muito bom você conversar com outras pessoas, visitar instituições de ensino, né? Para que realmente você se encontre. Porque deve ser terrível você fazer uma trajetória linda aos olhos dos outros, não é, professor Matheus? Posso lhe chamar de prof? Tranquilo, sem problema. Justo porque o que acontece? E depois lá na frente é frustrado, né? Não tem essa realização pessoal e profissional caminhando juntas, claro. né? E outra situação bem interessante, justo porque tu vem inspirando jovens aí, porque tu quis fazer realmente o que é exceção. Gente, digo para vocês, eu fugia da aula de matemática, de física, de química. Tá, química eu ia, assim. Mas são situações que, via de regra, o adolescente ele não quer. É desafiador. Com certeza. E eu estava estudando o seu perfil nas redes sociais, eu falei, gente, isso é quase grego, mas não é. É possível entender. Mas ele envolve história, foi muito bacana até. Eu quero que tu conte para nós ali o que chama muito atenção. Eu amei, e foi uma curiosidade que eu descobri agora, estudando seu perfil, sobre como passou a existir o sinal de igual. Né? E se realmente os professores trouxessem, por exemplo, essa parte histórica, ia trazer uma certa curiosidade que vai instigar o conhecimento, né? Com certeza. Então, porque matemática é difícil, física, química, não é? Com certeza. Inclusive, eu já fui professor de matemática, né? E algo que eu tentava sempre passar para os meus alunos, né? Mas que eu tento fazer até hoje, é passar algo que eu acho crucial na minha formação e na minha maneira de
em enxergar o mundo, né? Que é que está todos os conhecimentos, todas as ciências, elas estão conectadas de uma maneira ou outra, né? Óbvio, não tem como aprender tudo em menos de 100 anos de vida, né? Sim, a gente tem que fazer sim. escolhas de carreira, de estudo e tudo mais, né? Se a gente pudesse, a gente estudaria tudo, né? Mas algo que eu sempre busco fazer é isso, ligar os diferentes conhecimentos, tentar encontrar verdades, né? E tudo mais, né? Em diferentes fontes de conhecimento, diferentes ciências, né? E a matemática mesmo, né? Da maneira como muitas vezes acontece, né? É que ela é passada de maneira descontextualizada. Por como ela é passada de maneira descontextualizada, o aluno ele tem que fazer um esforço tremendo, que muitas vezes ele não vai fazer, porque ele tem outras questões da vida dele, né? De tentar achar como que aquilo pode ser útil para a vida dele. É por isso que daí o aluno pergunta: mas para que serve isso? Mas quando que eu vou usar na minha vida? E essa que é a questão, né? Porque não é contextualizado, né? Então, eu como professor de matemática, eu sempre tentei fazer isso, dar contextualização. E isso que você mencionou mesmo, né? Que eu até já fiz alguns posts, né? Tudo mais, a respeito da história da matemática, né? A origem do sinal de igual, como que o sinal do zero foi inventado. Sim, né? muito interessante. O número zero não existiu em todas as culturas, em todos os sistemas matemáticos. Os numerais que nós utilizamos, os numerais indo-árabes, eles também passou por todo um desenvolvimento sociocultural, político, né? Para que a gente adotasse esse sistema de contagem. Então você vê que aquilo não caiu do céu. E muito menos pronto da maneira que nós conhecemos. Um processo extremamente complexo foi necessário, né? Muitos seres humanos, muitas pessoas colocaram a vida naquilo, né? De maneira até intencional, muitas vezes, né? Para que aquilo chegasse daquela maneira. Então, é isso que eu tento fazer sempre, né? Ligar os diferentes conhecimentos e contextualizar a matemática para que seja mais interessante para aprender. Muito bacana os posts que tu faz e põe na sua rede social, justo porque lhe instiga a querer saber mais. Exatamente. Eu falei, cara, uma coisa que para nós, às vezes, é totalmente irrelevante. Não, ele tem relevância, ele tem significado, ele tem uma história de como foi criado, né? Claro. E assim vai instigando a você querer saber mais, né? Com certeza. Me lembro, vamos contar para o pessoal que está nos assistindo em casa o que tu prefere contar sobre o sinal de mais ou de zero, ou enfim, alguma outra situação? Fique à vontade. Bom, acho que um ponto que nós podemos trazer, por exemplo, essa questão mesmo dos numerais, né? Então, veja bem, a nossa herança, uma das nossas heranças civilizacionais, a gente associa muito com o mundo greco-romano, certo? Tanto questão da nossa língua, né, o nosso sistema legal, né, a organização, né, tudo mais, né, até a religiosidade, né, esses são alguns traços que nós, em geral, trazemos desse mundo, né. No entanto, os numerais que nós utilizamos, eles são de origem indo-árabe, ou seja, eles foram desenvolvidos principalmente no subcontinente da Índia, certo? Que depois eles chegaram, atravessaram o Irã até chegar no Oriente Médio, e lá no Oriente Médio ele foi desenvolvido por gregos, egípcios, árabes, né? Várias etnias que viviam ali, né? E aí, através do contato desse mundo com o mundo europeu, aos poucos, principalmente na Renascença, né, eles começaram a traduzir vários manuais de matemática e tratados de matemática que eram sobre a utilidade dos números indo-árabes para línguas que fossem mais acessíveis para os europeus, né? Então, no caso, italiano, alemão, próprio latim, grego, né? Que eram as línguas da intelectualidade da época, né? Então, eles começaram a adotar estes numerais, que tinham a principal vantagem de que você podia fazer cálculos mais complexos, com números maiores, né? De maneira bem mais prática, né? Então, por exemplo, esse sistema que nós utilizamos de você ter uma casa só para as dezenas, outra só para as unidades, outra só para os milhares, é um sistema que vem dos numerais indo-árabes, certo? Não se utilizava esse sistema de contagem no mundo greco-romano, por exemplo, né? Ou nas comunidades nativas europeias, né? Ou nas Américas, certo? Então, acho que esse é um ponto muito interessante, que a gente utiliza esses números todo dia na computação e tudo mais, e a gente nem faz ideia de onde que eles vieram, né? Não, muito bacana, é muita informação mesmo, regado de muito conhecimento, justo porque se nós passarmos a ter uma visão inculta, ignorante, né, digamos assim, a gente vai para a escola e fala, para que eu vou estudar fórmula de Bhaskara?
isso, aquilo, outro. Me lembra algumas outras fórmulas que tem. O Teorema de Pitágoras. Isso, né? Entendeu? E o Clássico. que acontece? A pessoa ignorante vem e diz isso, mas vai sim usar a todo tempo. Em algum momento da vida ela vai, em alguma profissão específica, ela vai rever aquilo, né? E vai fundamentar outro conhecimento também, não é? E, inclusive, uma abordagem educacional que eu gosto bastante é essa de você identificar qual que é o interesse principal daquela pessoa, daquele estudante, vamos colocar assim, né? E tentar ligar aquele interesse dele com o que você quer, vamos dizer assim, ensinar. Então, por exemplo, nessa breve explicação que eu dei sobre a origem dos números que a gente utiliza, certo? Que nem sempre foram assim, que tinha diferentes culturas no Oriente Médio, que teve um contato civilizacional, e aí você descobre que daí também tem outros sistemas numéricos. A partir de todos esses pontos, tem algum fio da meada ali que ele vai se interessar. Né? Então, mesmo que ele não foque tanto na matemática em si, talvez ele se interesse pelo lado linguístico daquilo, porque os manuais tiveram que ser traduzidos, correto? Então ele vai descobrir que ele se interessa muito pelas línguas. Ou então ele vai descobrir que há um fator econômico naquilo, porque boa parte desses tratados eles foram primeiro utilizados por contadores. Certo? O Fibonacci mesmo, ele trabalhava na área de contabilidade. Ele adotou esses numerais porque ele achava mais úteis para fazer transações comerciais. Então, se você quer ir da área da economia, da administração, a matemática está ligada por isso também. Ou então você pode se interessar por outras abordagens, mas você pode se interessar, então quer dizer que tem outros sistemas numéricos? Como que são os sistemas que eram utilizados na África subsaariana, antes da época colonial? Como que eram os sistemas numéricos na Ásia, né? No Japão, na China, ou nos povos originários da América Latina, né? Quais que eram? Porque eles faziam contagem também, os maias, os astecas, né? Eles tinham sistemas avançados também. Então, todas essas são perguntas que surgem a partir de uma contextualização, né? Que mostra que aquele conhecimento tem várias facetas, vários elementos e várias pessoas envolvidas. Tu entende que realmente é necessário hoje nós mudarmos um pouquinho a didática para que os alunos venham a se interessar mais, principalmente para matemática e para essa área? Bom, eu não sou pedagogo, certo? Sim, então eu não sou especialista na área, né? Mas algo que eu noto, né, que em geral tem surgido é que vários professores têm buscado fazer exatamente isso, né? Não é apenas você pegar aquele conhecimento numa caixinha, né? engessado, e tentar só transferir para o cérebro do aluno, principalmente porque estamos numa sociedade, num mundo cada vez mais complexo, certo? Então, essa complexidade é passada aí também, né? Então, eu noto que vários professores estão tentando fazer exatamente isso, né? Ligar diferentes áreas, ligar diferentes fatores, porém, eu não posso dizer necessariamente que seja uma política unificada, né? Cada estado tem sua abordagem, o MEC tem diferentes abordagens, e, no fim das contas, cada professor, cada educador vai ter sua visão, vai ter sua abordagem, vai ter seu contexto, né? Dependendo do contexto, o professor consegue, tem mais ou menos liberdade, né? Dependendo do aluno, né? Mas eu noto que, em geral, individualmente, vários professores têm buscado fazer isso sim. Justo porque é necessário. Se a gente apresentar aí essa questão multidisciplinar andando junto, vai fomentar mais um interesse em querer aprender. Porque aprender é fácil. Eu acho que não, pois né? É complicado, requer uma dedicação e muitas das vezes o aluno não se sente despertado, não é mesmo? Para realmente querer aprender matemática, física, astrologia, essas situações. Então, tem que saber despertar esse interesse no aluno, não é? Com certeza. Professor, me diz outra situação. E como que você realmente enfrentou toda essa questão da pandemia, essa questão dos estudos, essa questão da Espanglesas, por exemplo? Sim, com certeza. Então, basicamente, entre 2017 e 2019, eu estava em Belo Horizonte fazendo minha graduação, né? E em 2020, com a pandemia, o meu curso se tornou online, né? De todo mundo, na verdade, né? Todo mundo começou a fazer o curso apenas EAD. Bom, e continuou, aí todos sabem, passaram a mesma história. Vai acabar em 3 meses, 6 meses. Ficou, né? No fim das contas, eu fiz o último ano do meu curso no sistema EAD.
certo? Durante a pandemia, né? Então eu só voltei para Belo Horizonte, né? Para fazer alguns encerramentos do curso e tudo mais, né? Mas o curso mesmo eu concluí online, né? E aí, em 2022, quando já tinha praticamente passado a questão da pandemia, né? Eu comecei o meu mestrado, certo? Porque assim que eu concluí minha graduação, eu já fiz a seleção e já entrei no mestrado de Economia da UniOeste, né? E, portanto, eu passei a me envolver muito mais com as atividades lá em Toledo, né? Eu comecei a frequentar mais a UniOeste de Toledo, né? E ao mesmo tempo, por conta das viagens que eu tinha que fazer, as matérias que eu tinha que cumprir, né? Eu comecei então a dar aulas de inglês na Spanglesa, né? Em parte porque eu sempre gostei muito de línguas, né? Eu sempre estudei, sempre me interessei, sempre achei muito interessante, né? E eu gosto muito de ser professor, né? Naquela época eu já sabia que eu gostava muito de dar aulas. E a vantagem é que com a pandemia, as meninas falaram isso também na entrevista delas, né? É que abriu-se muito a possibilidade de aulas de línguas, de idiomas, línguas estrangeiras em geral, à distância, certo? Aulas remotas. Então, acabava que encaixava perfeitamente no meu horário, né? Encaixava perfeitamente na minha agenda, eu conseguia compaginar com as minhas aulas, né, do mestrado, então eu fiz essa transição basicamente por conta disso, né? Uhum. Galerinha, só para antenar vocês, o professor Matheus Mello, ele está falando assim, as meninas, mas é referência, claro, ao programa Geração Jovem que nós fizemos recentemente, Isso, não é, professor? Uhum. Com a Késia e a Tatiane. Isso. As duas profs maravilhosas que são sócias proprietárias, né? Exato. Da empresa Spanglesas. E, inclusive, vale a pena você conferir este programa que está aqui no hall de programas do Geração Jovem. Foi um programa feito com muita dedicação para você, então não deixe de conferir, assistir sim toda a programação, deixar o seu like e o seu comentário, porque eu sei que você vai gostar, tá bom? E lembrando, aproveitando esta oportunidade, para você já se inscreveu no nosso canal aqui da Gazeta do Paraná e também no GCast? Ainda não? Então dá tempo de você se inscrever, ativar, logicamente, as notificações, porque, claro, tendo as notificações ativadas, você vai receber aí todo o nosso conteúdo. Assim que é postado, você recebe em primeira mão, tá bom? Continuando aqui com o professor Matheus Mello, vamos dar sequência então, professor. Nesse período, tu falou que aí veio também para o EAD, e como é que foi depois de tudo isso? Então, basicamente, eu já tinha tido experiência dando aulas, principalmente como voluntário, né, lá em Belo Horizonte, eu dava aulas de matemática, né, então eu comecei a dar as aulas de inglês na Spanglesa, certo? E com o tempo eu acabei especializando minhas aulas mais em aulas voltadas para inglês para negócios, né, ou inglês profissional, certo? E também inglês para preparatórios de exames, né, de proficiência e por aí vai, né? Então, em 2022 o que eu fiz foi basicamente isso, né? Então eu tinha os requisitos que eu tinha para cumprir do mestrado, né? E nos momentos em que eu não estava nas atividades do mestrado, eu estava também fazendo minhas aulas de inglês. E quando era necessário, né? Isso é uma vantagem imensa do ensino EAD, né? É que tinha muita flexibilidade. Então, se eu precisava eventualmente alterar minhas aulas, mudar meu cronograma, né? Reagendar essa ou aquela aula com algum aluno, né? Tinha sempre essa facilidade. Na escola a gente sempre tem muito suporte, né? Na Spanglesas, né? Então, isso facilitava muito, né? E nesse período também eu tive a oportunidade ótima de ser professor formador no Paraná Empreende Mais. Então, eu comecei a dar essas aulas também, que também eram 100% online, né? Olha que maravilha! Isso é muito bom nós falarmos. Exato. Mas lembrando que, claro, para ser aluno EAD tem que ter muita disciplina, não tem? Com certeza. Justo porque você tem esta flexibilidade, mas tem que ter um comprometimento. Professor Matheus, mas conta para nós como que foi você ser professor formador também nesse projeto de extensão. Então, o programa Paraná Empreende Mais é um programa do governo do estado, né? E junto com a Fundação Araucária.
que é basicamente para formar, né, e dar treinamento para empreendedores, principalmente da nossa região, mas óbvio, o curso é aberto, né, então nós já tivemos alunos, né, empreendedores do Nordeste, ou do Sudeste, até estrangeiros, né, nós tivemos alguns alunos estrangeiros que vieram estudar conosco, né, e basicamente este programa, no modelo que ele era feito ainda em 2022 para 2023, nós éramos professores da UniOeste, né, ou ex-graduandos da UniOeste, e nós dávamos módulos focados em certos temas do empreendedorismo. Então, eu, por exemplo, dava um módulo de gestão estratégica, certo? Eu cheguei a ajudar também no módulo de finanças e contabilidade, né? Tinha um módulo também que era focado em inovação e tecnologia. Então, basicamente, nós dávamos aulas síncronas, né, toda semana, para que nossos alunos aprendessem, né, técnicas, estratégias, tudo mais, para melhorar o negócio deles. A maior parte dos alunos eram micro e pequeno empreendedores, né, que tinham até desafios muito comuns. Chegamos, inclusive, a produzir alguns artigos sobre isso, né, que nós publicamos, falando exatamente isso. A maior parte deles, por exemplo, aproveitava a questão da noção contábil, né. Muitas pessoas começam a empreender, mas elas não têm muita noção de fluxo de caixa, como escolher, como colocar o preço na mercadoria dela, né, ou então até questões mais legais mesmo, fiscais, né. Qual que é a vantagem de você ter ou não ter uma MEI? Qual que é a vantagem de você ter este ou aquele regime de tributação, né? Então as aulas eram focadas nesses assuntos, né? E eu comecei a dar essas aulas também 100% online entre 2022 e 2023. Qual é a diferença de ser ali um professor formador para outros tipos de professor? A nossa equipe do Paraná Empreende Mais, ela tinha basicamente duas divisões, né? Professor orientador, que eram professores efetivos da UniOeste, né? Que basicamente eles davam orientação, né? Eles supervisionavam o nosso trabalho, né? E os professores formadores, que era eu e outros professores e professoras, né? Que éramos bolsistas, certo? E nós dávamos as aulas, né? E junto com os nossos orientadores, nós também dávamos mentorias, fazíamos reuniões com os alunos para tirar dúvidas deles ou orientações específicas, né? Porque, por exemplo, nós, professores formadores, nós tínhamos o nosso cronograma de aulas e nós seguimos. Era basicamente passava conteúdo, mostrava estudos de casos e tirava dúvidas dos alunos. Ok. Aí depois, toda semana, nós também tínhamos as mentorias, que aí sim nós fazíamos com os orientadores, né? Então os orientadores participavam também. Às vezes o aluno tem alguma coisa específica do trabalho dele. Professor, eu não sei como é que eu precifico meu produto. Eu tô com essa dificuldade. Eu não sei como é que eu identifico meu público-alvo, certo? Então, é assim que os dois participantes do programa atuavam, basicamente. Os professores formadores davam a maioria das aulas e os orientadores supervisionavam, obviamente, mas também davam as mentorias junto conosco. Legal, muito interessante. Gente, esse programa Geração Jovem tá muito rico, muita informação para você. Falando também nessa questão de professor, vendo mais uma vez o seu currículo, claro, está aqui, professor de inglês. Gente, é muita coisa para um currículo de um jovem de 26 anos, não é mesmo? Afinal de contas, não é à toa que ele está hoje no Geração Jovem, claro, neste quadro Jovem Destaque. Falando nisso, você quer estar aqui participando com a gente? Você tem habilidades físicas ou intelectuais e quer sim mostrar para o Brasil e para o mundo? Então, não deixe de entrar em contato com a redação da Gazeta do Paraná ou diretamente comigo nas minhas redes sociais, ana_grossi.oficial e, claro, vir apresentar o seu currículo, entrar em contato conosco, porque você pode sim estar amanhã aqui na bancada do Geração Jovem. Professor Matheus Melo, então como é para ti também ser este professor de inglês e que eu também conferi nas suas redes sociais que tu dá aula de matemática em inglês. Gente, matemática já é difícil em inglês. Sim, com certeza. É só vocês. Isso, exatamente. Então, isso inclusive volta para aquele tema que eu falei anteriormente, que é você conseguir ligar diferentes conhecimentos que você tem para gerar algo positivo, certo? Então, como eu sempre me interessei por línguas, né? Eu sempre gostei de inglês, né? Eu tinha essa vontade, né? De poder dar aula de inglês. Mas como eu também tenho formação de economista, e boa parte
parte dos conteúdos que nós utilizamos em economia são em língua inglesa, seja as notícias, seja artigos e materiais didáticos que nós utilizamos, né? Eu pensei, bom, por que não dar aulas, dar aulas de matemática financeira, de investimentos, ou até mesmo notícias de economia, por aí vai, né, em inglês, né? Então, boa parte dos meus alunos, mais recentes, principalmente, né, são alunos que buscam muito isso, né, de melhora profissional, né? E aí, às vezes, o aluno quer assim, teacher, por que a gente não faz uma aula sobre tipos de investimento? Aí eu vou explicar, então, investimento de renda fixa, renda variável, né, tipos de depósito, etc. Mas eu faço esse conteúdo todo em inglês, né? Ou então o aluno, ele quer aprender mais sobre o mercado financeiro, sobre economia e tudo mais, então eu falo, tudo bem, então vamos fazer uma aula focada sobre isso também. Vamos falar sobre taxa de juros, vamos falar de taxa de câmbio, vamos falar de tarifas e tudo mais, de políticas públicas em inglês, certo? Então, basicamente, eu pego o meu conhecimento de economia e dou uma aula de economia em inglês. Gente, falar em português, isso não é nada fácil, quem dirá em inglês. Exatamente. Eu estou aqui, ó, de frente para este crânio, com este currículo maravilhoso, e ele olha para mim e eu tô aqui rindo, mas na verdade eu estou de boca aberta e você aí do outro lado também eu sei que está, porque realmente está de parabéns, não é, professor? Realmente com 26 anos, com toda esta formação, essa capacitação para estar levando muito conhecimento para o Brasil e ainda mais para longe dele, né? Mais para distante, para poucos. Esse seu interesse também por ser bilíngue, isso veio quando já estava conhecendo a nossa espanglesa, Kézia? Vamos contar aqui agora. Maravilha. Ou veio antes disso? Não, na verdade, eu estudo inglês desde pequeno. Desde pequeno. Então, mas a Kézia, ela é professora de espanhol, né? E eu conheci ela neste período, certo? Então, eu comecei a estudar espanhol também, né? E depois eu também voltei para Cascavel, e aí eu queria terminar minha graduação e tudo mais, e a gente acabou descobrindo esse interesse em comum, né? Ela gosta de inglês, gosta de espanhol, eu também, né? Então a gente foi desenvolvendo isso juntos, e eu sempre acompanhei, né? Desde que ela criou a Spanglesas, né? Ela, lá em 2020, quando a Tati e a Kézia fundaram a Spanglesas, né? Eu sempre participei, sempre me interessei, né? E aí um dia ela mesma me chamou, né? Se eu não poderia começar a dar aula de inglês na escola também, eu falei, por que não? Certo? Que então o conhecimento e interesse de inglês vem desde antes da Kézia, né? Mas isso com certeza aumentou, né? E foi melhorando cada vez mais, porque nós começamos a atuar juntos nessa área, né? Ela tem as aulas dela, eu tenho as minhas, e nós juntos todos tentamos levar a escola, né? Fazer ela ir para frente, colaborar com os professores, colaborar com nossos alunos, e tudo isso a gente vai crescendo juntos. Perfeito. E com 26 anos, daqui a pouquinho já totalmente concluído, né? O doutorado, os 2 doutorados, isso. Quais são os planos aí para frente? Bom, no momento, meu foco é mais acadêmico, né? Então eu pretendo seguir na carreira como professor universitário, e no momento eu estou, inclusive, fazendo estágio, né? na UniOeste, né? Na graduação, né? E estou gostando bastante, né? Dessas aulas de economia para graduação, e pretendo continuar com isso, né? Aí os caminhos mais naturais são concurso, né? E além do concurso tem sempre as várias faculdades, né, que tem os diferentes cursos nessa área, e eventualmente, se surgir essa oportunidade, né, eu poderia até dar aulas no exterior também, se surgir essa possibilidade, né? Seria muito bom também poder ser professor universitário em outro país, né? Mas sempre com essa ligação com o Brasil, que eu tenho muito a agradecer a todas as pessoas aqui que me apoiam e que propiciam isso tudo, né? Afinal, a gente, por si só, a gente não consegue fazer nada, né? Nós somos um agregado, uma soma de todas as pessoas que nós conhecemos, que nos ajudam, que transmitem conhecimentos para nós, né? E eu sou muito grato a todas essas pessoas, né? E espero continuar seguindo esse caminho como professor universitário. Perfeito, olha aí, claro, essa parceria, pelo menos
com Geração Jovem e, sem dúvidas, com Gazeta do Paraná, vai estar sempre de portas abertas para te receber. Pode ter certeza disso. Muito obrigado, Ana. Inclusive, Ana, já que você falou, né, a respeito das aulas de economia em inglês, né, você está sempre aberto também as portas das Spanglesas, né, para qualquer curso que você quiser fazer de inglês, de espanhol, preparatório, inglês para viagens, né. Os nossos professores, eles são todos ótimos, né, e nós sempre podemos fazer. Inclusive, quem sabe no futuro você não faz uma aula de economia em inglês comigo, Uau, né? Você pode ter certeza. Maravilha. Pode ter certeza que você vai aprender bastante e vai gostar bastante. Muito obrigada, de verdade. Eu vou correr lá sim para Spanglesas, me matricular, participar, porque realmente eu já aprendi muito com a professora Kézia e com a prof. Tati, agora contigo demais. Agradeço, inclusive, essa oportunidade, que, claro, é sempre muito bem-vinda. Afinal de contas, eu tenho que aprender pelo menos até os meus 100 anos também, tá, professora? Com certeza. Então, até lá a gente tem muito que aprender e viver. Maravilha. As suas considerações finais, por favor, professor Matheus Melo. Bom, como tanto professor de inglês, como de economia, como de matemática, né, eu vejo que, inclusive você tinha perguntado antes, né, se eu vejo que se teria que mudar, né, o ensino no Brasil, né, inclusive isso é algo que a Kézia também conversamos bastante, né, existem diferentes vias, né, pelas quais tudo pode ser melhorado, né? Existem os caminhos que são de cima para baixo, né? Uma mudança de uma lei, uma mudança no ministério, uma mudança de política, a gente geralmente associa isso. E tem também as mudanças que são de baixo para cima, né? Iniciativa individual, responsabilidade, empreendedorismo, a base mesmo, né? As pessoas comunicando e cooperando umas com as outras, se ajudando, certo? São diferentes maneiras de melhorar. E eu vejo que o ensino no Brasil, ele está melhorando bastante nesses sentidos, certo? Há iniciativas do governo, mas há iniciativas dos municípios, a iniciativa dos professores, né? E eu vejo que o conhecimento, a melhora da sociedade é nesse sentido, né? Todas as pessoas, né, cooperando, né, buscando melhorar as próprias vidas, mas também cooperando entre si, né? E eu acho que essa é a melhor maneira da gente olhar todas essas situações, né? Seria certo. Basicamente essa a minha consideração final. Perfeito. E claro que o jovem que está nos assistindo aqui, né, venha realmente poder se encontrar, que exatamente, é muito importante quando ele se encontra, passa a amar, se sentir realizado no que faz. Que seja também mais um para estar na próxima semana, quem sabe, aqui no programa Geração Jovem, assim quanto a sua pessoa, que realmente a gente sente essa segurança, essa firmeza, que ama muito o que faz. Parabéns. Okay, maravilha. Muito obrigado, Ana. Galerinha, espero que você tenha gostado, porque logicamente que eu amei a presença do professor Matheus Melo e também a sua participação, a sua audiência, por ter sempre estado coladinho com a gente aqui no Geração Jovem. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe este conteúdo e, claro, agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua família, pelos nossos honrosos e queridos patrocinadores, por essa oportunidade aqui na Gazeta do Paraná. Um beijo no seu coração, nos vemos semana que vem. Até lá, galerinha! No mundo dos negócios, cada decisão conta. Por isso, nosso escritório oferece soluções em contabilidade, governança e consultoria estratégica. Com foco em resultados consistentes e sustentáveis, entregamos o melhor para você. Atuamos lado a lado com empresas que desejam crescer com integridade, transparência e visão de futuro. Aqui, não entregamos apenas números, entregamos clareza, planejamento e confiança. Business, consultoria e governança. A governança que transforma, a contabilidade que inspira a confiança.